Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O presidente Jair Bolsonaro diz que espera um telefonema da primeira-ministra da Alemanha para decidir se aceita recursos do G7. Desmatamento é o tema ambiental que mais preocupa os brasileiros hoje, segundo pesquisa inédita do Instituto Ipsos. O desemprego tem leve recuo em julho e atinge menor taxa do ano. 12.600.000 pessoas ainda estão sem trabalho. Google e Apple recebem multas milionárias por desrespeitar o Código Brasileiro do Consumidor. A causa é o aplicativo de envelhecimento facial. E você tem dificuldades em ficar sozinho? Gosta? Como você lida com a solidão? Esse é o nosso tema de hoje no estúdio. A solidão é a principal preocupação dos idosos brasileiros, mas também pode ser difícil para quem tem menos idade. Nas notícias internacionais, Hong Kong prende líderes dos protestos e na Flórida as pessoas se preparam para a chegada do furacão, que pode ser um dos mais intensos dos últimos anos. E ainda os gols da vitória brasileira sobre a Argentina no Torneio Internacional de Futebol Feminino. Estamos na final. JC1 Cultura de Informação começa agora. Começamos essa edição com um giro pelas principais notícias do país. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou agora há pouco uma lei que proíbe o fumo em parques municipais da capital paulista. E 2 pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil numa operação contra garimpos ilegais em Altamira, no Pará. Veja esses e outros assuntos nacionais. Segundo a investigação, os garimpeiros vinham causando danos ambientais, como poluição dos rios, escavações e derrubada de árvores para poder extrair ouro. No local foram apreendidas escavadeiras e tratores. 2 homens foram presos em flagrante. Desde o início da semana, militares estão no estado para ajudar a conter cerca de 10.000 pontos de incêndios em reservas florestais, que se concentram principalmente em Altamira, Novo Progresso e São Félix do Xingu. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar ações de estelionatários que estão fraudando documentos para receber benefícios assegurados às vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. O desastre aconteceu em janeiro deste ano e deixou 248 mortos. Outras 22 pessoas continuam desaparecidas. A Vale ofereceu doação de R$100 mil para cada família vítima da tragédia, além de pagamentos mensais como salário mínimo. Esses valores, no entanto, não correspondem às indenizações que ainda estão sendo negociadas na Justiça. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou hoje de manhã uma lei que proíbe o fumo em parques públicos municipais da capital paulista. Segundo a legislação aprovada pela Câmara Municipal, fica proibido o consumo de cigarros, cigarrilhas e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Serão criadas áreas específicas para os fumantes, longe de parques infantis e áreas de esporte. A multa para quem não respeitar a medida pode ir de R$500 a R$1.000 em caso de reincidência. Em maio deste ano, a lei que proíbe o fumo em locais totalmente ou parcialmente fechados, pioneira em São Paulo, completou 10 anos. E nós estamos esperando a sua mensagem. Nós estamos nas redes sociais, o nosso Instagram é @JC1Oficial, o nosso Twitter é @jornal_cultura e, além disso, nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Olha, lembrando que por lá você vai poder participar do programa com perguntas, comentários, com a hashtag JC1 e também participar da nossa enquete de hoje. No estúdio o assunto é solidão, como você viu aí, e a gente pergunta, queremos saber a sua opinião. Você gosta de ficar sozinho? Responda aí para nós através do Twitter, usando essa hashtag, não se esqueça, JC1. E a resposta sai durante a nossa conversa com a filósofa e psicanalista Viviane Mosé. O Procon de São Paulo multou o Google e Apple no Brasil por causa do aplicativo que envelhece o rosto dos usuários. O Face App virou febre no Brasil desde que foi lançado em julho deste ano. As multas são por desrespeito a regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A Google e Apple foram multadas porque são fornecedoras da plataforma. O fabricante do Face App é da Rússia e não tem representante no Brasil. De acordo com o Procon, as 2 gigantes da tecnologia estabeleceram cláusulas abusivas para o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de compartilhamento dos dados com as empresas que fazem parte
do mesmo grupo e a transferência desses dados para outros países que não tenham as mesmas leis de proteção que o Brasil. A Google recebeu uma multa de quase 10 milhões de reais e a Apple mais de 7 milhões. As empresas poderão recorrer da decisão. Vamos falar sobre o desemprego, que atingiu a menor taxa do ano, 11,8%. E se refere ao trimestre maio, junho e julho. Mas ainda são quase 12 milhões e 600 mil pessoas sem trabalho. É a quarta queda seguida na pesquisa do IBGE. O levantamento também mostra 2 recortes. O número de empregados no setor privado sem carteira assinada chegou a mais de 11 milhões e meio. E os trabalhadores por conta própria somam 24 milhões. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã que vai conversar agora à tarde por telefone com a primeira-ministra alemã Angela Merkel sobre os recursos para o combate às queimadas. Depois dessa conversa, ele pode decidir se aceita ou não os recursos prometidos pelo G7. E o desmatamento é o tema ambiental que mais preocupa os brasileiros, segundo pesquisa do Instituto Ipsos. Outro assunto considerado importante pelos entrevistados são o aquecimento global e a poluição da água. A pesquisa feita em 28 países revela que no Brasil, desmatamento é o tema mais importante para 53% da população. Mas no mundo, o aquecimento global é considerado a questão mais prioritária para 37% dos entrevistados. Poluição da água foi o segundo tema mais lembrado entre os entrevistados no Brasil, com 44%, seguido pela destinação do lixo, aquecimento global e esgotamento dos recursos naturais. Outra questão que aparece com bastante destaque no Brasil, quando comparado a outros países, são as enchentes. 2 em cada 10 brasileiros dizem que esse tema é importante. O índice é o dobro da média global, de 9%. Sobre os resíduos não recicláveis, 9 em cada 10 brasileiros estão preocupados com os efeitos que embalagens, sacos plásticos e outros objetos que não podem ser reciclados podem causar no meio ambiente. No mundo, 81% dos entrevistados estão preocupados com o tema. Pró-reitores da USP divulgaram um manifesto contra a possível extinção do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o principal financiador da pesquisa brasileira. E também nessa semana, um abaixo-assinado com quase 1 milhão de assinaturas foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, organizou o abaixo-assinado junto com outras 100 entidades científicas de todo o país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se comprometeu a resolver a questão com o governo até este sábado. Na Universidade de São Paulo, os pró-reitores também enviaram um manifesto a parlamentares em Brasília, revelando a preocupação da comunidade acadêmica pelo possível fim do CNPq. Estamos hoje, diz a carta, diante da maior crise do sistema de ciência e tecnologia de nosso país. Os pró-reitores da USP se manifestam em favor da manutenção dos recursos para o CNPq e contra a sua extinção. O Brasil não pode perder este valioso patrimônio de conhecimentos que foi construído pelo esforço conjunto de cientistas e da sociedade brasileira desde a criação do CNPq em 1951. O orçamento para o órgão, aprovado este ano, não é suficiente para pagar as 84 mil bolsas oferecidas a pesquisadores de todo o país. Segundo a instituição, o dinheiro acaba em outubro. A crise no CNPq começou em julho, quando houve a suspensão do edital que concederia novas bolsas. No início de agosto, a direção do CNPq revelou que já havia usado 88% de toda a verba de 2019 destinada ao pagamento de bolsas. A entidade já previa esse déficit desde a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2019, que aconteceu em 20 de dezembro do ano passado. Para fechar a conta, o CNPq precisaria de mais 330 milhões de reais. Esse crédito adicional, por sua vez, está em análise no Ministério da Economia desde 1º de março. O ministro Marcos Ponte, da Ciência e Tecnologia, já teria pedido ao ministro Paulo Guedes a liberação do recurso. Em São Paulo, 18.470 pesquisadores podem ser afetados a partir de setembro. Agora, as notícias de Brasília. O governo quer fazer nova reforma trabalhista com alvo nas regras sindicais. O presidente Bolsonaro disse que o ministro Sérgio Moro pediu 9 vetos ao projeto de abuso de autoridade.
E o general Heleno defende a revisão das demarcações de terras indígenas feitas até agora pela FUNAI. E ainda a Câmara e o Senado fecham acordo para votar até o final do ano a PEC paralela da reforma da Previdência, com a segunda parte das mudanças nas aposentadorias. O acordo foi fechado entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati. A PEC paralela da reforma da Previdência tratará de pontos que foram deixados fora do texto principal aprovado pelos deputados, para não atrapalhar a tramitação da proposta. Entre esses, a extensão da reforma da Previdência para estados e municípios, garantia de um salário mínimo para pensões por morte e exclusão do critério de renda para receber o BPC, o benefício de prestação continuada. Para compensar a queda de arrecadação do governo, deve ser criada uma contribuição previdenciária para entidades filantrópicas e empresas agroexportadoras. O presidente Jair Bolsonaro diz em transmissão ao vivo pelas redes sociais que não pretende vetar integralmente o projeto de abuso de autoridade aprovado pela Câmara, mas que fará vários vetos. Bolsonaro confirmou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu para ele vetar 9 itens do projeto, que prevê punição para juízes e promotores que atuarem fora de parâmetros estritamente legais. O presidente tem até o próximo dia 5 de setembro para anunciar os vetos que ainda podem ser derrubados pelo Congresso. Ex-comandante militar da Amazônia e atual ministro-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, defende, na mesma transmissão ao vivo do presidente, a revisão de todas as demarcações de terras indígenas já feitas no país. Heleno pegou carona na fala de Bolsonaro de que as demarcações indígenas somam 14% do território brasileiro e de que haveria provas de demarcações fraudulentas realizadas pela FUNAI. O governo cria grupo de trabalho no Ministério da Economia para discutir uma nova reforma trabalhista. Um dos objetivos é fazer mudanças nas regras sindicais, como permitir mais de um sindicato da mesma categoria na região. Composto de ministros, desembargadores e juízes, o grupo faz a primeira reunião agora à tarde em São Paulo. A ideia do governo é propor uma nova reforma trabalhista com poucas brechas para futuros questionamentos na Justiça. A maior feira da América do Sul para o setor solar, realizada esta semana em São Paulo, mostra tecnologias de última geração e as possibilidades de lucrar e economizar com energia alternativa. 5 computadores, 4 televisores, 3 chuveiros elétricos e muitos eletroeletrônicos. A conta de luz da família de 4 pessoas já passou dos R$300. A solução foi instalar placas que captam radiação solar. A energia gerada pelas placas dá e sobra para abastecer toda a casa. O que a família não consome é transferido para a concessionária e retorna na forma de créditos. O valor da conta caiu e muito. Hoje são R$60 em média por mês. Valeu a pena, principalmente agora que eu estou aposentado, né? Que tem que apertar o cinto, né? Eu acredito que uns 5, 6 anos eu tenho retorno desse investimento zerando tudo. Na maior feira da América do Sul para o setor solar, em São Paulo, expositores exibem produtos e soluções. A maior fabricante de coberturas do país, por exemplo, está lançando a primeira telha fotovoltaica, que dispensa as placas solares. O próprio telhado cumpre a função de transformar a energia solar em energia elétrica. Então a estética é muito mais bonito, tem muito menos peças, tem muito menos componentes, parafusos. E que tal um carro 100% elétrico? A bateria solar, que carrega em 2 horas, permite autonomia de até 300 quilômetros, gastando apenas R$33. Além disso, não polui, não faz barulho. A empresa está lançando também modelos de furgões que poderão substituir os VUCs, veículos urbanos de carga, movidos a diesel. Que você ter o veículo elétrico sabendo que a energia que você está usando para abastecer esse veículo é renovável, é o nosso grande diferencial. A energia solar fotovoltaica representa apenas 1,2% da matriz elétrica brasileira. A boa notícia é que o setor não para de crescer. O preço dos equipamentos caiu 85% por conta do aumento da demanda e do número de bancos que oferecem linhas de crédito com taxas de juros mais baixas para quem quer investir. O nosso setor cresce a 221% ao ano nos últimos 5 anos. Isso traz empregos para o setor, não é? Empregos de qualidade em todo canto do Brasil e chega oportunidade para quem quer investir. E um projeto aprovado pelos vereadores da capital paulista concede à iniciativa privada a administração do serviço funerário e dos cemitérios municipais.
Paulo teve a triste experiência de perder a filha e precisar do serviço funerário da capital paulista. Sempre demora, sempre demora. As pessoas não foram bem educadas. Eu acho que é um momento muito sensível da família e eu acho que os profissionais que cuidam dessa área deveriam ser um pouquinho mais respeitosos com a família. O serviço funerário da cidade de São Paulo é público e responsável por 22 cemitérios, um crematório, 9 agências funerárias e 144 salas de velório. Infelizmente, o serviço funerário prestado pelo município não é satisfatório. Há várias evidências de que é um serviço caro, ineficiente, e que dá margem a toda sorte de abuso. Entre as denúncias investigadas pela Controladoria Geral do município estão descuido com o material exumado e furto de peças. Há também registro da contratação de 3 limusines para serviço de enterro e traslado, que custou R$1.300.000 aos cofres públicos em 17 meses entre 2017 e 2018 e pouco foram usadas. A administração dos cemitérios da capital paulista pode passar para a iniciativa privada. Nesta semana, a concessão do serviço funerário foi aprovada em segunda votação na Câmara. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Bruno Covas. Este professor da Fundação Getúlio Vargas é favorável à privatização, mas ressalta que é preciso que haja uma boa regulação por parte do poder público. Você precisa de uma regulação técnica, transparente e sem interferência política. Se, por acaso, não houver cumprimento daquelas regras estabelecidas no leilão, pode-se determinar a caducidade, pode haver uma intervenção, enfim, é preciso que haja um monitoramento permanente. Mas o Estado é muito mais eficiente e demanda muito menos recursos para monitorar, para regular, para servir uma espécie de VAR do serviço prestado, do que se ele mesmo for prestar serviço. Agora a gente vai para o nosso assunto de hoje no estúdio, que é a solidão. O repórter Sérgio Colassino foi às ruas para ouvir como as pessoas lidam com esse estado da alma. Tanta gente nas ruas que parece impossível ficar sozinho em algum lugar. Mas a solidão pode estar bem mais perto do que pensamos. É um vazio muito grande, uma tristeza, uma falta de vontade para tudo. Eu acho que a pessoa não se sente bem com ela mesma, ela acaba, mesmo no meio de um monte de gente, ela vai se sentir solitária. Nem sempre ficar a sós consigo mesmo é ruim. E de vez em quando é importante você ficar sozinho, ficar com você mesmo, né? Pensando na vida, na sua vida, né? Refletir é bom de vez em quando, né? Quando eu fico muito tempo com amigos, uma viagem, uma coisa assim, eu preciso passar os dias sozinhos para repor as minhas energias pessoais. Mas a solidão é mais do que estar sozinho. Ela pode ser bem difícil de enfrentar quando o sentimento se torna obsessivo. Mesmo no Brasil, um país com a população mais sociável, o problema chama a atenção. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Geriatria mostra que a solidão é o maior medo dos idosos por aqui. Mas esse problema pode afetar pessoas de todas as idades. Tem medo disso acontecer com você? Tem. Afeta você em todos os sentidos, né? Você fica perdido. Mas dizer que não seria mentira. Acho que sim. Tenho um pouco de medo, sim. Será que nós vivemos um momento de pessoas mais solitárias? E será que as pessoas estão cada vez mais sofrendo porque estão sozinhas? Quem vai nos ajudar a entender melhor esse assunto é a filósofa, poetisa e psicanalista Viviane Mosé. Viviane, muito obrigada pela sua participação. É uma alegria recebê-la. Bom, primeiro, gostaria que você nos ajudasse a entender realmente o que é a solidão, porque ela não precisa ser necessariamente ruim. Existe uma finalidade em estar sozinho. Sim, a gente tem que distinguir, isso facilita muito as coisas, a solidão do abandono. Uma coisa é estar abandonado. A gente viu na matéria os idosos preocupados com o abandono. Isso é horrível, porque nós somos seres gregários. A gente gosta do convívio, gosta não. A gente necessita do convívio. A presença do outro, ela não é apenas algo que preenche o espaço, ela nos estimula. Há hormônios que são liberados na presença do outro, no olhar, a ocitocina, o olhar, o
toque, a presença, o cuidado, isso é essencial. Então, uma coisa é estar abandonado, ou seja, não ter alguém que te cuide, que te olhe sequer. Agora, a solidão é outra coisa. A solidão é condição da existência humana. Nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Então, por medo do abandono e por confundir as coisas, às vezes a gente acha, especialmente ainda muito jovem, né, que não precisa ainda muito disso, mas a gente acha que precisa necessariamente de alguém para existir. Não precisa. Quando o outro está na sua frente, ele te olha, te julga, né? Te limita. Então, se tem um lugar da liberdade, é exatamente o lugar da solidão. Ele pode ser muito positivo. Como experimentar esse estado positivo da solidão? Aprendendo a conviver consigo mesmo desde pequeno. É importante que os pais, especialmente em épocas de rede social, de internet, em épocas em que as mães, felizmente, inclusive, não estão mais em casa, trabalham fora, têm uma vida própria. Antigamente, você tinha a mãe dedicada para as crianças. A avó era dedicada para as crianças. Tinha uma tia solteirona que era dedicada às crianças. Hoje não tem mais. As mulheres ficam sozinhas e não precisam se casar, elas têm vida própria. As avós têm uma vida própria, têm filhos depois dos 40, casam de novo. Então, as crianças não têm alguém do lado delas. Então, é importante que a gente eduque os filhos, fazendo esses filhos, essas crianças entenderem que a vida existe, não só a civilização. Ou seja, você nasceu e em um determinado momento, que espero que demore muito, você vai morrer. E neste tempo, você precisa desenvolver a sua capacidade de lidar com os seus afetos, com as suas angústias, né? Então, a gente vê, por exemplo, na rede social, todo mundo, ninguém suporta uma frustração. Estar se frustrando é como se fosse uma penalidade. E a vida implica em limites. Então, eu creio que esse momento difícil que a gente vive na civilização é um processo de amadurecimento. A gente tem que amadurecer, parar de bater a perninha, sabe? Ah, eu não quero. Peraí, eu também não queria morrer, você também não queria morrer, mas a gente não tem essa opção. Então, a vida é um fato. A gente nasce, a gente morre, a gente se frustra, a gente ama, a gente é abandonado, a gente é correspondido, a gente é feliz, a gente é infeliz. Então, quando a gente entende o jogo, a gente é mais maduro. E quem é mais maduro não só suporta a solidão, não. Tira dela dignidade, grandeza, sabe? Pra gente não ter que sair com qualquer pessoa, né? Apenas para estar acompanhado. E você citou as redes sociais. Sim. Temia-se que ela trouxesse esse isolamento e essa solidão. Você acha que isso aconteceu de fato? Ela nos isolou? Não, é o contrário. A gente tem que analisar isso melhor. A rede social é uma convivência excessiva 24 horas por dia. Antes, para conviver, você precisava ir na casa de alguém na sua casa, né? Hoje, não. Hoje, você pega uma tela, você abre uma tela de um celular, um computador, qualquer coisa, e você está vigiado ou vigiando milhares e milhões de pessoas. A rede social é convivência, vocês não se enganem. É convivência. E da pior espécie, algumas vezes. Por quê? Porque na convivência da rede social, você não tem a presença, o carinho, a ocitocina que é liberada com a presença de alguém. Você não tem esse lado bom da convivência. Você tem o pior da convivência, que é a cabeça pensante, a cabeça que julga, né? Então, na rede social, todo mundo se expõe para agradar alguém que quer agradar alguém que, no fundo, não agrada ninguém. Então, a convivência na rede social é real, tira da solidão, mas não nos dá o bom que a solidão real nos dá. Entende? A gente tem que aprender. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai aprender. Somos meninos ainda na rede social, né? Muito jovens, digamos. Recente. Quantos anos? 20 anos? 15 anos? Nem isso, né? Nem isso, né? A gente vai aprender. A gente vai trazer o resultado da enquete. A gente fez essa perguntinha aí para as pessoas. Você gosta de ficar em casa sozinho? Quem respondeu, a gente já tem tabulado. 78% disseram que sim, gostam de ficar sozinhos. 22% não. Essa possibilidade de estar sozinho num mundo que nos demanda tanta atenção é também um exercício de higiene mental. Sim. É também algo que propicia, né, esclarecer o pensamento, não é isso? Eu gostei muito da sua expressão, que antigamente a gente falava muito isso, ninguém fala, é bonito isso, higiene mental, porque a gente faz a higiene do corpo, né? Que está carregado, está excessivo. Então, a gente tem que fazer uma higiene mental. Antigamente, a gente falava muito isso. Higiene mental era ir para o campo, por exemplo, onde não tem pessoas. Faz higiene mental, olhar uma cachoeira, o mar, né? Então, a gente precisa, sim, de fazer higienes mentais, liberar o pensamento, né? Eu gosto de uma ideia interessante que eu digo que é necessário contemplar paredes brancas, sabe? Para descansar, para não ver, porque a gente vê imagem o tempo inteiro. Então, o excesso de imagens na nossa vida também é companhia. Porque você vê
uma imagem, por exemplo, de uma situação horrível, dessas que a gente vê, né? De terrorismo, de morte, sofrimento, violência, isso te domina, isso te invade. Então, você não é só invadido pela presença do outro, mas pelas imagens que você, quando está rodando ali na rede social ou quando você está na TV, você não escolhe. Então, tudo isso nos invade, nos atravessa. Muitas vezes você está angustiado e não é por uma coisa sua. Você está angustiado por não ter higiene mental. Para pensar filosoficamente, e pensar filosoficamente, ninguém precisa ser filósofo, né? Todo mundo pensa filosoficamente quando coloca a vida em questão, quando se coloca em questão. Então, para a gente pensar filosoficamente, esse pensamento bacana que nos ajuda a viver, é preciso estar vazio. Um computador, uma máquina com muito conteúdo, ela roda pouco, ela é lerda, ela é lenta, né? Então, a gente precisa esvaziar conteúdos para receber não só conteúdos e imagens, mas para receber o outro. Será que a gente está conseguindo conviver com os filhos? Será que estar em casa ao lado dos seus filhos tira os seus filhos da solidão? Não necessariamente, você pode estar do lado dos filhos sem vê-los, né? Especialmente quando cada um está na rede social. Então, várias pessoas na rede social são levadas a um outro mundo, que é o mundo virtual. Sim. E aquele mundo presencial fica esvaziado, né? A presença física nem sempre é a companhia. A presença física nem sempre é a companhia. Assim como o sexo não necessariamente nos traz esse engrandecimento do afeto, né? O afeto envolve troca real entre pessoas, né? Então, a gente precisa mais de contato do que de sexo. A gente precisa muito do contato, da presença, do toque, do carinho. O olhar, a voz, o tom de voz pode acalmar uma pessoa, tirar alguém do sofrimento. E não precisa ter medo da solidão. Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu diria para as pessoas que não estão acostumadas, eu acho que a maioria está, gostei bem do nosso resultado, hein? Foi bom. Maravilhoso. As pessoas gostam de ter um momento com Adorei, elas acho que é um aprendizado cotidiano, contemporâneo, né? Antigamente ninguém gostava, acho que a gente está aprendendo. Mas um segredo é o seguinte, quando você está sozinho, você é tomado por afetos que você não entende, não nomeia. E afetos que não têm nome causam uma coisa que a gente chama de angústia. Angústia é quando você tem muita coisa que você não entende. Mas não é ruim a angústia. Às vezes a angústia é criatividade, às vezes a angústia é vontade de crescer, vontade de expandir. A angústia é porque você não entende o que está te acontecendo. Então, ultrapasse esse período na solidão. Espera um minutinho inicial de angústia, porque essa angústia vai se transformar em algo maior. É como se fosse uma película, sabe? Empurra essa película, atravessa esse momento inicial incômodo, que depois você vai ter tanto prazer na solidão que eu vou ter que voltar um dia para dizer para as pessoas: é bom conviver, né? Senão vocês vão ficar viciados. Muito bom. Viviane, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença e já esperamos você na próxima. Ah, eu adorei. Me convidem que eu volto com muito prazer. Maravilha. Que bom, obrigada. Obrigado. Olha só, toda a última sexta-feira do mês é dia sem carro em São Paulo, uma tentativa de diminuir a poluição e o trânsito na metrópole. Mas será que essa ideia pegou e dá para replicar em outras metrópoles brasileiras? A repórter Adriana Cimino explica para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A primeira sexta-feira sem carro que foi feita aqui na cidade de São Paulo foi no dia 22 de setembro de 2017, justamente no Dia Mundial Sem Carro. Nesses quase 2 anos de experiência de interditar algumas vias do centro da cidade, o objetivo é estimular as pessoas a utilizarem o transporte público. Mais cedo eu conversei com o Edson Caran, que é o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, e ele me contou que a prefeitura, inclusive, estuda ampliar a iniciativa para outros pontos da cidade diante de uma aprovação de 80% da população. Está comprovado que ela funciona, hoje o comércio aceita o que está acontecendo, eles também acabam ganhando com isso e o próprio usuário também já se acostumou e se adaptou a isso. O que a gente precisa fazer é o seguinte: esse usuário que se adaptou a na sexta-feira deixar o carro em casa, mostrar para ele que seria interessante ele deixar todos os dias o carro em casa e usar o transporte. É esse o grande negócio da sexta-feira sem carro. Se está dando certo na congestionada cidade de São Paulo, será que vale a pena levar para outras metrópoles brasileiras? Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Larissa Kuroki, que é coordenadora de conteúdos do Instituto Acatu. Larissa, vocês apoiam a iniciativa aqui em São Paulo e apoiam que ela seja levada também para outras cidades do Brasil? Boa tarde. Oi, boa tarde. Não, com certeza o Instituto apoia sim essa iniciativa.
A gente trabalha com consumo consciente, que não quer dizer que as pessoas precisem deixar de usar o carro para sempre, mas sim evitar o seu uso sempre que possível, e essa é uma ótima iniciativa. É muito interessante, sim, que ela seja expandida para outras cidades, para outros estados, mas exige aí uma colaboração dos governos em ampliar e melhorar a infraestrutura para o transporte coletivo, também de faixas de ciclovia ou até mesmo de aplicativos de bike compartilhada que a gente vê tanto aqui em São Paulo. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então fica aí o convite para você que mora na cidade de São Paulo e até em outras cidades do país para repensar pelo menos um dia da semana se não vale a pena deixar o carro na garagem e utilizar o transporte público no seu caminho. Obrigada, Adriana. E daqui a pouco, aqui no JC1, o furacão Dorian ganha força ao se aproximar da costa dos Estados Unidos. Na Flórida, o governo decretou o estado de emergência. A gente volta já já. A gente volta com as notícias internacionais. O furacão Dorian se aproxima da Flórida e deve ser poderoso. Em Hong Kong, os líderes das manifestações são presos. E a Colômbia manda prender os líderes dissidentes das Farc. O Tribunal Especial para a Paz na Colômbia revogou o benefício da suspensão dos mandados de prisão e ordenou a captura de 5 ex-líderes do antigo grupo Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, depois que anunciaram em vídeo uma nova etapa da luta armada. O ex-líder das Farc, Iván Márquez, que estava sumido há 1 ano, reapareceu no vídeo onde anuncia a decisão de retornar à guerrilha em resposta à traição do Estado ao Acordo de Paz de Havana, e diz que tentarão realizar alianças com o Exército de Libertação Nacional, último grupo guerrilheiro ativo na Colômbia, com forte presença na fronteira com a Venezuela. O conflito armado envolveu guerrilhas, grupos paramilitares, forças do governo e narcotraficantes ao longo de mais de 50 anos. Causou mais de 260 mil mortes e deixou mais de 80 mil desaparecidos na Colômbia. Em Hong Kong, foram presos 3 líderes do movimento dos guarda-chuvas, que lutam pela democracia no território. Eles foram acusados de reunião ilegal pela polícia. As autoridades de Hong Kong proibiram a marcha pró-democracia e manifestações marcadas para sábado, alegando razões de segurança. Na Finlândia, a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou que os últimos acontecimentos em Hong Kong são extremamente preocupantes e pediu ao governo do território que respeite a liberdade de reunião e expressão. O furacão Dorian ganha força e deve chegar à categoria 4 no domingo, ameaçando a costa do estado da Flórida. O presidente norte-americano, Donald Trump, alertou para o perigo dos ventos fortes e diz que o furacão parece ser monstruoso. Exagero justificado quando se vê imagens do furacão a partir da estação espacial. Na Flórida, os moradores já fazem longas filas nos supermercados e postos de combustíveis como forma de prevenção. A Guarda Costeira ordenou que todos os barcos de lazer de Key West deveriam buscar um porto seguro antes do final de semana e que embarcações oceânicas deveriam fazer planos para deixar o porto antes da tempestade. O Dorian deve chegar fortalecido pelas águas quentes do Oceano Atlântico, com ventos que ultrapassam 200 km por hora nas próximas 72 horas. E sobre essa tensão que precede a chegada desse furacão, a gente conversa agora ao vivo com a jornalista Mariene Pádua, que mora na costa sudeste da Flórida. Boa tarde, Mariene. Obrigado por participar aqui do JC1. Como é que está sendo esperada essa chegada por aí? As pessoas realmente estão muito preocupadas? Boa tarde, Aldo. As pessoas estão preocupadas, começaram a ficar mais preocupadas desde ontem, porque as previsões mudaram. Então, por exemplo, eu fui ao supermercado ontem e já não tinha mais água para comprar. Os postos de gasolina estão em filas enormes, mas hoje de manhã os supermercados já reabasteceram, então a gente já tem mais água, estão se preparando, então a cidade toda está se movimentando, mas é diferente do que foi o Irma há 2 anos atrás, porque a gente
que mora na região costeira, a gente era obrigado a sair. Era um alerta. Dessa vez, não. Dessa vez, as coisas estão um pouquinho mais tranquilas em relação a sair dessa área que a gente vive. Então, tem que esperar, porque ainda é muito cedo. A previsão é que de hoje à noite para amanhã a gente tenha mais capacidade de dizer o que vai acontecer, se ele vai realmente chegar com a categoria 4, que aí é como foi o ano em 1992. Então tem que aguardar um pouco mais. Ok, Mariane, a gente torce para que, né, fique tudo dentro de uma normalidade mínima, né, quando a gente tem notícias como essa, que realmente não chegue a essa categoria 4. Obrigado para você. Fique num lugar seco e seguro, por favor, hein? Sim. Obrigada, Aldo. Até mais. E você vai ver daqui a pouco, técnica sueca estreia com vitória no comando da seleção feminina de futebol. Jogadoras do Brasil vencem a Argentina por 5-0 no estádio do Pacaembu e garantem vaga na final. A técnica sueca Pia Sundhage estreou com o pé direito à frente da seleção brasileira de futebol feminino. Com a vitória sobre a Argentina transmitida aqui pela TV Cultura, as atletas garantiram vaga na final do torneio internacional. Não foi só um jogo, foi uma celebração do futebol feminino. Em campo, Brasil e Argentina com fome de bola. Na arquibancada, uma torcida que parecia saber que futebol não depende de gênero, mas sim de gols. E não demorou muito para que eles viessem. O primeiro aos 18 minutos com passe de Bia Zenerato e a pontaria de Ludmila. Depois foi a vez de uma recordista, Formiga. A única jogadora do mundo a disputar 7 Copas entre mulheres e homens fez o dela. E Debinha nem esperou a rede esfriar para deixar sua marca. 3-0 Brasil. Gol de zagueira teve também. Érica levou a torcida aos céus e tirou o chão das argentinas. Tanto que Juncos perdeu a cabeça. De cabeça, fez gol contra, aumentando o placar e a alegria das brasileiras. Nada melhor do que vir aqui realmente comemorar junto com a torcida. A torcida é importante para nós, né? E a gente faz o show aqui para elas. Alegre também estava a técnica sueca Pia Sundhage em sua estreia. Sem falar português, a treinadora se fez ouvir na língua do futebol. And they seem to understand what I'm saying. Ela conta que teve 3 ótimos treinos com o time, um jogo maravilhoso em um estádio fantástico no país do futebol. Em 8 edições do torneio, o Brasil ganhou 7 e pode ampliar ainda mais esse número caso vença o Chile no domingo. E agora é continuar trabalhando, trazer alegria para o povo e quem sabe depois das Olimpíadas a gente alavanca aí mais o futebol feminino no país. E tem mais torneio internacional de futebol feminino de seleções aqui na TV Cultura. Anote aí o dia e os horários das transmissões. São 2 jogos neste domingo, 1º de setembro. A disputa pelo 3º lugar às 10h30 da manhã e a final à 1 da tarde. A gente fica por aqui, desejando para você uma ótima tarde, um bom final de semana. Bom final de semana para você, a gente espera aqui na segunda. Até lá! Tchau.